Bom dia para todos. Dando continuidade ao nosso tema Por que sofremos? Uma abordagem bíblica, nós vamos continuar fazendo um esforço para compreender a questão do sofrimento. E o nosso foco aqui, como colocamos domingo passado, né, não é por que sofremos, a questão é por que estou sofrendo. Então, sim. nós nos tornamos mais sensíveis, mais críticos à questão do sofrimento quando ele acontece conosco, né? Então, hoje nós temos aqui mais 3 questões para respondermos, né? No domingo passado, vocês podem assistir, né? Embora hoje é totalmente independente do que nós temos no domingo passado. Domingo passado nós vimos 4 questões. Por que estou sofrendo? Se Deus é bom, por que permite que eu sofra? Se Deus é justo, por que permite que eu sofra? E por que após a crucificação de Jesus o sofrimento não cessou? Respondemos essas 4 questões e hoje temos mais 3. E a primeira delas, né? Ganhamos alguma coisa quando sofremos? Aqui, pastor, antes de entrar no tema, eu cruzei esta semana com a música do Toquinho Vinícius. Então, a questão do sofrimento não é só teológica, mas nós temos na filosofia, na medicina. Sim. E eu vou pegar aqui uma frase, pastor, que está logo no início dessa música do Toquinho Vinícius. Né? Ela diz assim: quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ou, fazendo um resumo desta frase que está na música, né, nós podemos dizer assim: quem passou por esta vida e não sofreu, só passou por esta vida e não viveu. E é interessante, né, pastor? Agora vamos tentar responder o que ganhamos com o sofrimento. Eu conheço pessoas, pastor, que tiveram uma condição assim, nasceram num lar bem estável, né, uma situação financeira muito boa, assim, já num ambiente muito favorável. E, por incrível que pareça, essas pessoas, quando adultas, você verifica que elas são muito imaturas. Sim. Em linhas gerais, pode haver exceção, mas o que nós percebemos aqui? É o que fala aqui a letra dessa música. As pessoas que passam pelo sofrimento, elas têm mais maturidade. Enquanto que as pessoas que têm uma vida com muito conforto, elas são muito frágeis diante de qualquer pequena dificuldade. Então, eu vejo assim, já assim, pela própria experiência, pela observação, né, pastor? O que nós vemos é que o sofrimento, ele traz um amadurecimento. Nós estamos falando de amadurecimento espiritual, mas até um amadurecimento para o dia a dia da vida. Não é assim, pastor? Com certeza. Pegando lá no livro de Hebreus, nós vemos assim que há uma citação em relação a Jesus, que ele, por aquilo que ele sofreu, ele aprendeu a obediência. Então, ele ganha em obediência, porque através do sofrimento há uma maior dependência em relação a Deus, em relação à missão, enfim, há um fortalecimento, né? Sabe, há uma pesquisa americana, né, que 70% das pessoas entrevistadas, professor, elas reportaram mudanças positivas na vida após as adversidades, após a questão do sofrimento, né? E então, alguns colocaram, né, na maioria eram cristãos, que a fé forneceu recursos para que elas pudessem lidar com aqueles traumas, né? E uma das histórias que me chamou a atenção, até se tornou um livro, que é assim, uma graça disfarçada. O autor, ele trabalhou a sua dor, a sua perda, né? E ele pôde ver a graça de Deus, mesmo diante de uma adversidade muito grande. A adversidade grande que aconteceu foi o seguinte: ele estava em viagem com a sua família, eles estavam numa van, a família era o pai, a mãe, 4 filhos, e também estava a sogra ali naquele dia, né? E nessa viagem, um motorista bêbado acabou batendo no carro deles, e aí então morreu a esposa, morreu um filhinho de 4 anos e morreu também a sogra, né? Então ele ficou viúvo, com 3 filhos, né? E ele fala assim que foi uma perda muito grande, um sofrimento muito intenso, e realmente, se não fosse uma questão da fé, dele aprender a ver as coisas numa perspectiva da Bíblia, de Deus, em relação à fé, ele não teria suportado, né?
Mas ele fala assim, ó, naquele sofrimento, eu pude fazer um autoexame, tá? Então ele ganhou isso, né? Outra coisa, uma ordenação dos desejos. É lógico, ele gostaria de ter a esposa, o filhinho, né? Não sei se a sogra, né? Em relação ali, né? Mas uma ordenação, né? E aí então ele fala assim, olha, a minha estrutura emocional foi sendo fortalecida, né? E eu pude fugir, né? Porque eu estava numa rotina, né? Ele fala uma rotina de vida, ele não estava vivendo, como diz a poesia aí, né? Então ele começou a perceber as coisas de uma outra maneira. É lógico, né? Muitas vezes nós não precisamos passar por sofrimentos para ver, mas que nós possamos ver ao passarmos pelo sofrimento, né? Pastor, eu encontrei uma frase aqui no material, muito material que nós tivemos aqui. Aliás, eu não sei se é desse livro, mas eu aqui tenho um livro que eu recomendo aqui, pastor. O título dele é A Dádiva da Dor. É de Philip Yancey e Paul Brand. Esse Paul Brand é um médico especialista em dor. Certo. Né? Então, eu não sei se foi aqui que eu encontrei esse texto, mas eu vou compartilhar com os irmãos. Diz assim, ó, complementando o que o senhor falou, o crente provado por Deus é purificado, corrigido, disciplinado e sai da tribulação fortalecido na fé, aperfeiçoado. Ansioso para andar com o Senhor, ele alcança a maturidade espiritual que só pode ser obtida pela disciplina do sofrimento. Então, quer dizer, como Deus ele não cria, né, como nós já falamos na aula passada, o sofrimento vem pelo pecado e tal. Mas Deus ele utiliza esse instrumento, né, para que, até o C.S. Lewis, né, ele fala assim que a dor é o megafone de Deus, né, porque quando a gente está com dor, né, está passando por certos sofrimentos, a gente, como diz o autor desse livro, Graça Disfarçada, a gente faz um autoexame. Isso. Só que a gente começa muitas vezes numa perspectiva errada. Eu não merecia isso, eu sempre fui bonzinho, eu sempre fui na igreja, né? Até a gente usa aquela expressão, mas o cidadão é uma alma boa. Né? Então não passa por aí. Né? Mas sim, por exemplo, o salmista, lá no Salmo 119, o verso 67, ele fala assim, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Ou seja, ele lidou com o sofrimento, essas aflições que veio sobre a sua vida, e aí ele percebeu nesse autoexame, olha, eu estava errado. E de repente a gente constrói certas situações. O C.S. Lewis, nesse livro Anatomia da Dor, ele fala assim, eu descobri que eu estava fazendo um castelo com cartas. Né? Ou seja, desmoronou, lógico. O material que eu estava utilizando era ilusório, não tinha consistência. Então, muitas vezes, a gente começa a perceber, né? E é nessa hora que a gente vai rever. A nossa fé é uma fé consistente. Nós estamos com a casa sobre a rocha, né? Porque lá no texto de Mateus, capítulo 7, que fala sobre isso, de você olhar a palavra e observar a palavra, e em cima da palavra construir a sua vida, a sua casa, o professor tem os versículos, parece que é o 25 e 27 do capítulo 7, é igual. Ou seja, cai a chuva, sobe o... Casa permanece. Sobe o rio, sopra o vento. A diferença dos versículos é uma cai e outra não cai. Essa é a diferença. Então, na vida cristã, tem vento forte, tem rio que vai encher, tem chuva que vai cair. A diferença está aonde nós edificamos nossa casa. Complementando o que o senhor falou, pastor, agora aqui sim eu anotei uma outra frase, né, que é muito boa, de Charles Spurgeon, né, um grande pregador batista do século XIX, pregador inglês. Né, ele diz assim, muitos homens devem a grandeza de suas vidas à dureza das dificuldades que encontraram. Assim, quando Deus quer fazer algumas mudanças em nosso caráter e comportamento, não devemos ser indiferentes, chorões, sarcásticos ou tristes. Porque Deus, com o sofrimento, quer nos moldar e fazer crescer a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, aqui está a resposta à pergunta. Né? Ganhamos alguma coisa sofrendo? A resposta é sim. Nos traz maturidade, mesmo, como diz o poeta Vinícius de Moraes, para o homem comum que não está vivendo a fé, já há um ganho, um amadurecimento. Mas quando você está na fé, há um ganho maior. Por quê? Porque aí a maturidade ela é uma maturidade mais completa, porque ela é de natureza espiritual. Ou seja, saímos mais fortes,
da experiência. Né? Não, e é interessante, né, professor? Quando a gente conhece um pouco da história do Spurgeon, porque hoje você pode falar assim, o Spurgeon foi um grande pregador, tem vários livros, vários comentários sobre a Bíblia, enfim, né? Mas ele, assim, ele é um homem que sofreu com a depressão. Então, quando ele fala a questão de sofrimento, ele não está falando de maneira teórica. Ele passou por esses sofrimentos. Quem tem depressão ou quem conhece alguém com depressão sabe que isto é uma luta constante. Uma outra coisa, teve perda de filhos. Isso não é fácil. Até tem um livro escrito pela sua esposa também que relata certas dores e sofrimentos, mas é assim, no mundo tereis aflições, mas no mundo também, se você acreditar, Deus estará ali. Então, porque muitas vezes eu olho para a dor, eu olho para os problemas, eu não consigo enxergar Deus ali. Então, nós precisamos realmente que Deus possa abrir nossos olhos, como diz ali no texto de Atos, fazer como Paulo, cair as escamas dos nossos olhos, para nós vermos que não vamos lutar contra Jesus, não vamos ir contra os aguilhões do Senhor, nós vamos realmente a favor de Deus, e aí, com certeza, em todas as adversidades, não nos faltará graça, não nos faltará força, não nos faltará a perspectiva da esperança e da eternidade. Né? Pastor, complementando o que o senhor falou, eu entendo assim, estando nesse mundo, como Jesus já disse, no mundo tereis aflições, não há como escapar do sofrimento, mas existem duas formas de vivenciarmos o sofrimento. Com sentido, para a vida ou sem o sentido para a vida. Então, o sofrimento ele é menor quando você faz um balanço no final e fala, puxa vida, apesar de tudo que eu sofri, Deus estava me levando por um caminho que é melhor que o caminho que eu iria se não estivesse nos caminhos dele, pastor? Eu me lembro, pastor, uma vez, um dos sofrimentos que nós temos nessa vida é a frustração por um empreendimento que não deu certo. Você trabalha, planeja. E eu nunca me esqueço que uma vez eu me envolvi em um projeto, um grande projeto, e estava certo que eu iria ganhar lá os recursos. E acabei não ganhando inexplicavelmente. E eu fui para uma reunião de oração muito chateado, fui de biquinho, pastor, sabe, bicudo, né? Aí, na hora dos pedidos, eu falei, eu só tenho um agradecimento aqui, eu quero agradecer hoje por uma porta que se fechou para mim. Mas falei isso meio magoado, sabe? Sim. Meio, Aí, nas semanas seguintes, eu comecei a entender por que eu não ganhei. Na verdade, eu estava entrando no Titanic naquele projeto. Né? E aí, pastor, a partir daquela experiência, há uma passagem que me marca muito, que está em Romanos, capítulo 8, 28, que diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se você está nos caminhos de Deus, de repente você tem um revés, mas Deus lá na frente, Ele vai mostrar, olha, não era por aí. Esse caminho que eu apontei era um caminho melhor. Então Deus, Ele vai nos mostrar tudo aquilo que hoje muitas vezes nos parece inexplicável. Então Deus tem um plano para nós. E esse plano se concretiza com a nossa chegada ao lar que Ele preparou para nós. Então, como diz o texto, né, professor, que o senhor acaba de citar, todas as coisas. Então, seria assim, situações adversas. Paulo, ele vai, antes de... Porque a gente pega muitas vezes lá Filipenses 4:13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo, quando escreve todas as coisas, é porque ele já vivenciou. Ele passou pelo naufrágio, ele passou por situações de espancamento, ele passou por questões das prisões, e tudo isso de uma maneira imerecida. Tudo isso porque ele pregou o Evangelho, fez uma opção por Cristo. Paulo não estava sendo leviano, mau caráter, ele não estava ludibriando as pessoas, ele estava procurando fazer algo bom. Mas mesmo sendo algo bom, as pessoas não viam dessa forma. Né? Então, o apedrejaram. Então, em todas essas coisas. Mas também, por outro lado, ele teve pessoas que o assistiram, o ajudaram, contribuíram para a sua missão, o acolheram em suas casas. Enfim, de certa forma, então Paulo sobre ter e não ter, receber e não receber, mas em todas as coisas, né, ele tinha a certeza, né, de que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Isso, o Cristo em nós, professor, é aquele que quer nos ajudar a passar pelo momento do sofrimento. Pastor, você está falando de Paulo aí,
Ele sofreu 3 naufrágios. Pelo que eu li lá na Bíblia, toda vez que ele entrava no navio se ele entrava no barco furado. Mas é interessante que ele encontrou um sentido para a vida. Todo o sofrimento que ele passou, né, ele encontra um sentido. Inclusive, há uma passagem, né, está lá no livro de Tiago, onde nós temos assim: meus irmãos, considerem uma grande alegria quando vocês encontram sob várias provações, sabendo que a prova da sua fé produz constância, e a constância cumpre plenamente a sua obra em vocês, para vocês serem perfeitos e completos, sem faltar nada. Né? Então, quer dizer, o sofrimento, ele, né, junto com o sentido para a vida, ele traz o quê? Um grande alívio para nós. Com certeza, né? E essa aprovação, né, professor, que Deus traz para nós, ela não é assim, porque Deus ele quer conhecer o que nós somos, mas Deus já sabe quem nós somos, né? Mas a ideia é assim, quando Deus nos prova e nos leva, muitas vezes, aos limites, né? Ele quer que nós aprendamos a reconhecer que sem Ele nós não podemos nada. Porque o ser humano tem uma tendência, né? Quando está bem as situações, ele fala, não, porque eu consegui, eu fiz, né? Por isso em Tiago fala assim, ó, se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo, ou seja, na presença de Deus. Né? Então, sofremos porque nós vivemos num mundo mau. Tem essa convicção, né? E às vezes, pastor, o sofrimento ele está tão intenso que a pessoa pode dizer, onde é que está Deus? Onde está Deus? Um dos nomes de Deus que aparece no Antigo Testamento é o Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, né? Que é uma referência nas batalhas, né? Os soldados igual davam uma olhadinha, a nossa bandeira está lá, que nós estamos no páreo, né? Sim. Fala, pastor. Não, eu lembrei aqui, né? Tem um autor que ele fala assim, ó, nosso sofrimento nunca termina sem que o poder de Deus opere de maneira sobrenatural através desse sofrimento. Então, aprenda a ver o sobrenatural de Deus mesmo em meio ao sofrimento, né? Isso para aquele que acredita realmente no Senhor, né? Há uma passagem em Salmo que diz assim, aquietai-vos porque eu sou Deus. Né? Eu vejo assim, pastor, há certas situações em que está tão tumultuado, mas onde é que está Deus? É que não é aquele soldado que procura a bandeira na confusão, onde é que está a nossa bandeira aqui. Né? Eu encontrei uma passagem aqui que ela quase que passa despercebida, mas ela fala muito disso, que Deus está no controle, pastor. Aconteça o que acontecer. Está em Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu também vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. Né? Quem foi Uzias? Uzias teve um reinado de cerca de 50 anos, foi um período de grande prosperidade. Sim. E muitas vezes acontece no nosso mundo grandes tragédias, ou reais ou simbólicas. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, 1975, foi o ano da grande geada. Nos anos seguintes, as pessoas falam, foi no ano da grande geada, foi quando queimou todo o café aqui no Paraná, né? Os mais antigos diziam, foi no ano que o Brasil perdeu a Copa para o Uruguai, a Copa de 50, né? Ou dizem mais recentemente, não, foi no ano do 7-1, né? Então, muitas tragédias simbólicas ou reais, né? E aqui, então, a gente pega, né, quando morre o rei Uzias, o povo estava assim, né, preocupado, né? Mas o Isaías, no meio de toda aquela preocupação, ele falou, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o seu... Quer dizer, aqui a coisa está meio agitada, mas Deus está lá, no trono dele, né? Ele está no controle de tudo. Continua reinando, né? Então, vem novamente aquilo, né, que nós temos comentado, né, professor? Como que nós enxergamos as coisas, né? Kierkegaard, né? Por que a gente está citando esse filósofo, né? Porque, assim, ele é um cristão que estudou filosofia, mas, acima de tudo, ele era um cristão que procurou entender a questão da angústia, do sofrimento, da dor, né? E ele diz assim que entender o sofrimento como parte da realidade da vida nos ajuda a entender, né? Então, ou seja, é parte da vida, faz parte, infelizmente, desse contexto que nós vivemos, né? Porque eu não posso negar isso, né, professor? O senhor tinha falado assim, que tem os analgésicos aí, né? Nós não temos analgésico para a alma. Seria bom, né? A pessoa está com um problema na alma, você fala assim, então vai lá na farmácia e fala para ele aplicar uma injeção lá
né, um antibiótico ou um analgésico, alguma coisa para aliviar a sua dor. Não tem. Né? Mas nós temos Deus que atua na nossa psique, na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida. Né? Então, eu não posso negar a realidade da vida. E tem pessoas que querem tomar analgésicos para a alma. E o grande problema, professor, se o senhor quiser um analgésico para a alma, o senhor vai encontrar alguém que vai dizer que vai fazer. Isso, e vai querer vender. É claro, e vai querer vender para você. Né? Então, tome cuidado com isso. Né? Então, aprenda a lidar. Eu tenho minhas dores. Né? O professor, né, professor, há um tempo, agora não tão longe, né, perdeu o pai. São dores, são sofrimentos. Sim, tá. Cada um tem as suas lutas, dificuldades. Lidamos com enfermidades, lidamos com situações adversas. Todos nós. Né? A diferença do cristão é, nós temos um Deus. No mundo tereis aflições? Sim. Mas eis que estou convosco todos os dias. A nossa questão, pastor, nós estamos trabalhando aqui nos últimos minutos, é em torno da seguinte pergunta: a fé cristã oferece algo mais do que um analgésico para nossas dores deste mundo? Então, com base em tudo aquilo que nós discutimos aqui, a resposta é sim. Sim, né? A começar, você tem um sentido para a sua vida, você vai entender num dado momento que tudo estava nos planos de Deus. Né? Com certeza. E por pior que sejam as coisas aqui, há um Deus nos esperando, que nos preparou uma morada. Sim, e aí, professor, assim, há o autor Tim Keller, ele tem um livro, parece que é assim, a razão de Deus. Ele falando dessa questão do sofrimento, ele fala assim: abraçar as doutrinas cristãs da encarnação e da cruz traz um profundo consolo diante do sofrimento. Amém. A doutrina da ressurreição pode incutir-nos uma esperança poderosa. Promete que teremos a vida que mais ansiamos, mas será um mundo infinitamente mais glorioso do que nunca houve. Né? E aí ele fala assim, nós temos que ter resistência, bravura, e tudo isso vem, né, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, quando nós abraçamos as doutrinas bíblicas e nós passamos a entender, aí, como Paulo, né, professor, que ele passou por todas estas coisas de dor, né, nós falamos do naufrágio, aí 3 vezes, entrou numa canoa, açoites. entrou na canoa furada, ele falou assim... Açoites, picados de serpentes. Mas olha como que ele vê as coisas. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Porque assim, né, tempestades vêm e vão, dores vêm e vão, sofrimentos, ele pode perpetuar na nossa alma se nós o permitirmos. Né? Mas o sofrimento pode ser aliviado pela graça de Deus, e aí então nós conseguiremos continuar a caminhada. Né? É interessante, pastor, que tanto Paulo como Pedro, né, tem uma passagem em 1 Pedro que vai dizer mais ou menos isso que Paulo diz, quer dizer que se nós compararmos a eternidade que nós teremos com Deus, o tempo atual de sofrimento ele é muito curto. Pedro escrevendo principalmente para a comunidade judaica e cristã que estava sob forte perseguição naquela época, ele diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. Por isso vos alegrai, ainda que agora, por pouco tempo, é necessário que sejais afligidos por várias provações, para que a vossa fé, que está a ser provada, seja muito mais preciosa do que o ouro, que é provado com o fogo, e seja motivo de louvor, glória e honra no tempo da manifestação de Jesus Cristo. Que palavras de esperança, né, pastor? Com certeza, né? Então, por isso, vamos trazer à memória realmente aquilo que pode nos dar esperança, como diz o profeta Jeremias, e o que vai nos dar esperança é a certeza de que os pensamentos de Deus, né, como nós já comentamos os textos bíblicos, é bem melhor, é maior, e todas as coisas vão realmente contribuir para o bem para o nosso bem. Como ali em Romanos, né, no capítulo 8, né, no finalzinho, fala assim, ó, eu estou certo, nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nada pode nos separar do amor de Deus que há na manifestação de Cristo Jesus. Ou seja, não permita que o sofrimento ofusque, eclipse o amor de Deus na sua vida. Deus nos ama independente da situação em que estamos ou independente dos nossos sentimentos.
não vá pelos sentimentos, vá por aquilo que a Bíblia diz. Não gostamos de sofrer, mas o sofrimento, então, traz a maturidade espiritual, Sim. traz um sentido para a vida, né, pastor? Mas se nesse momento você está vivendo um sofrimento muito grande, você está desesperado, né? Nós temos aqui Salmos 130, versículos 1 e 2, né? Ele vai falar sobre uns caminhos, e um dos caminhos é clamar, pastor. Sim, né? sim. Diz assim, Salmos 130, versículos 1 e 2. Ó Senhor, clamo a Ti desde as profundezas. Senhor, ouve o meu clamor. Estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por socorro. É Jonas lá dentro da baleia, né, Sim, pastor? Nas sim. profundidades, nas profundezas de um oceano, clamando por um clamando, livramento. Então, aham. por pior que seja, por mais difícil que seja a sua situação, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, né? E uma das coisas, né, que também nós temos ali no livro de Gênesis, né, no capítulo 4, professor, quando fala de um dos filhos de Adão, fala assim, a Sete, né, do filho de Adão, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eu gosto dessa expressão, professor, porque uma das interpretações da palavra invocar, uma invocação, é trazer para dentro. Né? É uma interpretação da palavra, não é uma etimologia da palavra, mas uma interpretação da palavra. Então, eu acho interessante aqui, né, todas aquelas situações que agora aqui, no caso, a Sete, a Enos, o mundo já tem espinhos, abrolhos, a terra é difícil, há muita dor, há muito sofrimento, mas ele começa a invocar o nome do Senhor. Ou seja, ele começa a trazer para dentro. Sim. Tá? Então, traga Deus para dentro da sua vida, para dentro da sua família, para dentro desse momento de sofrimento. Invoque o nome do Senhor. Né? E, finalmente, pastor, a sétima questão, né, complementando o estudo da semana passada e o de hoje, a questão é esta. A fé cristã oferece algo mais do que um analgésico para nossas dores neste mundo? Aí vamos lá para Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim, Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, para aqueles que estão sobre um sofrimento, né, talvez a pessoa ela esteja em um momento que ela sabe que o desfecho, né, ela está com câncer avançado, ela sabe que o desfecho vai ser sofrimento nos próximos meses, nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Mas, mesmo para essas pessoas, ainda há uma esperança, né? Ou seja, né, Deus promete para quem vive dentro dos valores do cristianismo, né, para quem aceitou Jesus como Salvador e como Senhor, principalmente, né, que uma nova morada o estará esperando, um local onde não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá tristeza. Né? Então, a grande promessa que nós temos é que esse Deus bom, né, esse Deus que é justo, esse Deus que Ele nos dá a graça, então, de termos o privilégio de compartilharmos com Ele, não como visitantes, mas como membros da sua família, como filhos, participarmos na casa do Pai de uma vida eterna com muita felicidade. O céu vai ser bom, não sei como vai ser esta casa, mas lá vai ser bom por quê? Porque lá vai ter alguém que gosta de nós, e o ambiente vai ser muito bom, porque vai ser um ambiente de amor, de fraternidade, de comunhão. Então, lá não haverá sofrimento, porque Deus estará presente na sua plenitude. Com certeza. E enquanto, né, aqui fala, né, esse último texto de Apocalipse, né, enquanto esse tempo não chega, como diz Hebreus, continue olhando para Jesus, né, o autor e consumador da nossa fé. Amém, amém.